Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula muito divertida, porque a matemática está presente no nosso dia a dia. Vocês sabiam que quando você tem uma barra de chocolate e você divide, você está aplicando um conceito matemático muito antigo? É isso sim, não é nenhum mistério. Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre o que são frações. Bem, a fração ela indica que a gente vai fazer uma divisão de algo, ok? Observe aqui. Aqui nós temos uma figura e ela está dividida em 4 pedaços. Imagine que vocês compraram uma pizza maravilhosa para casa de vocês e vai comer um pedaço o pai, um pedaço a mãe, você e seu irmão ou sua irmã. E a pizza, quando ela vem o quê? Inteira. Então, nós vemos que é um inteiro. E ela vai ser dividida, nesse caso que tia falou, em 4 partes iguais. Então, nós estamos aplicando fração. Mas antes da gente se aprofundar melhor, nós temos que entender que a fração tem termos. Observe aqui. A parte que eu falei para vocês que foi dividida, fica embaixo. Se está debaixo, denominador, tá certo? Que foi o 4. E aqui eu estou representando uma parte que dá a pizza, que foi comida. Que no caso aqui são 3. Numerador, é só você lembrar, a nuvem não fica no céu e o céu não é lá em cima, então N de nuvem, N de numerador. Então aqui nós temos uma fração, então não tem como errar, presta atenção. O denominador fica embaixo e o numerador fica em cima. É só lembrar, nuvem, numerador é em cima, denominador debaixo. Então, aqui eu estou representando uma fração. Observem que eu disse que foi dividida em 4 pedaços, mas apenas 3 são pintados ou tomados. Observe essa criança segurando. Ele tem uma figura que foi dividida em 4 partes iguais, porém só foram mordidas, beliscadas dessa pizza. Aqui ele está mostrando 3. Então, aqui é uma fração. Então, toda vez que você tem algo inteiro, algo completo que você divide, você está aplicando o conceito de fração. Então, vamos entender mais ainda. Observem, eu tenho um inteiro que é completo. À medida que eu vou dividir em partes iguais, eu estou tendo frações. Então, ó, meios é quando eu divido em 2. Terços é quando eu divido em 3. Quartos é quando eu divido em 4. 5 é quando eu divido em quintos. 6 é quando eu divido em sextos. 7 é quando eu divido em sétimos. 8 é quando eu divido em oitavos. 9 é quando eu divido em nonos. E 10 a gente vai chamar de décimo, que são o total de partes em que vai ser dividido. E as partes pintadas são as partes que estão sendo tomadas daquele inteiro. Fazemos isso com pizza. Fazemos isso com barras de chocolate. Que delícia. Então, a fração ela está presente no nosso dia a dia. Então, vamos fazer a leitura aqui das frações. Observem que aqui, essa figura, o inteiro foi dividido em 2, mas a gente só pintou uma. Então, nós vamos ler 1/2 ou a metade. Você está vendo que o 1 é a parte pintada em cima e o 2 é a parte que foi dividida embaixo. Nessa outra imagem, foi dividida em 3 partes. Então, eu tenho 1/3, porque foi dividida em 3 e uma parte foi pintada. Na próxima imagem, foi dividida em 4 partes, certo? Mas dessas 4 partes, eu pintei quantas? 3. Então, eu tenho 3/4. A próxima imagem, ela foi dividida em 5 partes e foram pintadas apenas 2. Por isso que eu vou ler 2/5. E vamos continuando aqui na nossa leitura de frações. Aqui foi dividido em 6 partes, certo? E eu pintei 5, então eu vou ler 5/6. Agora, observe aqui. Eu tenho uma pizza que foi dividida em 5 partes, então se eu for representar em fração, o 5 em cima e o 5 embaixo, todo mundo vai comer. Eu vou ter 5/5, repete comigo, 5/5. Agora, imagine o seguinte, que dessa pizza... Imagine aí que nessa pizza foram comidas agora 3 partes, deixando só 2. Essa parte aí que foi tomada, a gente vai ler 2/5, repete comigo, 2/5. Agora, observe aqui,
Também a gente sabe que é 5/5 ou 1 inteiro, que é a pizza. E nessa imagem foi tomada 4, né? Que a gente tá vendo. Então, a gente lê como? Exatamente, 4/5. Agora, para a gente ver mais um exemplo, lembra? O inteiro, a pizza é dividida em 5 partes, ou 5/5. E nessa próxima imagem, nós temos tomadas 3 pedaços de pizza. Por isso que nós temos exatamente 3/5. Agora é você. Observe que aqui o inteiro foi dividido em 2 partes. A barra de chocolate foi dividida em 2 partes. Como é que eu vou ler essa fração? O 2 fica embaixo, que é a quantidade dividida, e 1 em cima, 1/2. Aqui, ela foi dividida, esse inteiro, eu dividi em 4 partes no meu tablete de chocolate. Comi 2, como é que eu vou ler? Exatamente, 2/4. Aqui foi dividido em 8 partes e eu comi 4, então eu vou ter 4/8. Muito bem. Agora você vai pegar o seu livro de matemática e vai resolver as páginas propostas. Um grande beijo e até a nossa próxima aula!